Fala turma, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago algumas dicas para ajudar você a iniciar o seu escritório de contabilidade dentro da sua casa. Você que está iniciando, eu vou dar aqui algumas dicas para você começar o seu escritório dentro da sua casa. Mas antes de a gente entrar aqui no conteúdo, cara, existe uma coisa que é reciprocidade. Por gratidão ou por generosidade, eu vou pedir uma coisa para vocês, tá bom? Para que você possa ajudar a gente a continuar criando conteúdos que a gente cria aqui no canal, ajudar o nosso canal a atingir outras pessoas, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal. Assim, a gente continua gerando conteúdo aqui e conteúdo de valor para ajudar você. A gente está aqui com o propósito de trazer aulas e ajuda a contadores que estão querendo iniciar o seu escritório de contabilidade. E na aula de hoje, ou no vídeo de hoje, ou na dica de hoje, seja como você quiser ver esse vídeo, tá? Fica o seu critério. Eu vou pedir para que você coloque nos comentários a sua situação. Se você já começou a atuar em casa, como que está sendo para você. E para você que ainda não começou, se você pretende começar, quais são os maiores obstáculos? Eu prometo para você que eu vou ver e vou ler cada comentário desse vídeo, tá bom? Eu vou aqui compartilhar com vocês a minha experiência particular, porque hoje eu trabalho na minha casa. Então eu cuido da minha empresa dentro da minha casa. Então eu reservei um escritório, eu tenho a oportunidade também de ter um escritório na minha casa, então nem todo mundo vai ter, mas eu vou compartilhar com vocês alguma coisa que eu, como já tenho aí alguns anos trabalhando em casa, posso ajudar você que quer iniciar e tirar as principais dúvidas. Talvez a sua dúvida eu não vou conseguir falar aqui agora porque eu não tenho conhecimento dela. Eu vou falar as principais que a gente vem recebendo ao longo do tempo. Caso a sua dúvida não seja citada no vídeo, coloque ela nos comentários que eu respondo elas depois, tá bom? Olha só, uma das maiores dificuldades de quem quer iniciar o escritório em casa é com relação ao cliente. Como que vai ser a percepção do cliente para comigo, né? Cara, como é que eu vou receber um cliente na minha casa? Como que eu vou atender um cliente na minha casa? Como que o cliente vai ver, né, o meu escritório, sendo que eu trabalho num endereço residencial? E, cara, na verdade, isso não é muito importante nesse primeiro momento, principalmente para você que está começando. E deixa eu te falar, quem vai se importar como que é a sua estrutura, se você está trabalhando numa super mega sala num centro comercial ou na sua casa, normalmente tem de ser empresas de porte de médio grande porte. As micro e pequenas empresas, os empresários, na maioria dos casos, estão começando assim como você. E essas pessoas tendem a ter um pouco mais de compreensão com essa situação. Fato é que o fato de você começar em casa talvez possa te trazer aí um pouco mais de, digamos assim, competitividade no mercado com relação a custo. Como você não vai ter custo para alugar uma sala comercial, você talvez possa ter aí um preço mais acessível de honorários, o que para um microempresário pode sim ser um diferencial para você. Então você pode competir com um preço mais acessível, sendo necessário, né, formalizado, tudo certinho, um contrato e tudo mais. Mas fato é que você iniciando em casa, quem tende a julgar você como uma empresa pequena ou tudo mais, é uma empresa de maior que você, porte grande. Aquele micro pequeno empresário que, na minha opinião, é o cliente ideal para você que está iniciando, ele tende a não te julgar tanto porque você vai ter o seu escritório na sua casa. Porque ele também está começando, ele sabe qual é a dor do micro e pequeno empreendedor, principalmente no nosso país. Então, assim, é como eu digo. Sabe aquele cara que está no trânsito e aí está todo estressado, aí o cara tem lá o semáforo, o sinal, seja a cidade que você mora, o sinal está vermelho e de repente fica verde e o cara já está atrás buzinando, e o cara da frente não sai? Por quê? Ele tem esse costume, esse hábito de cobrar. Agora, imagina que ele está no semáforo e aí o carro da frente é um carro de alta escola. A chances são dele ser um pouco mais paciente porque ele sabe que ali tem um cara que está iniciando. Então, assim, não tenha vergonha também de falar para a pessoa, para o seu cliente, anotem isso como uma dica, que é importante ele saber também que você está começando, porque uma vez que ele tenha a ciência de que você também está iniciando o seu escritório, ele tende a ser um pouco mais flexível, tende a ser um pouco mais, digamos assim, compreensível
com essa situação talvez de você começar em casa, talvez você não tenha a possibilidade de recebê-lo na sua casa. E aí como é que você faz para suprir essa objeção? Wellington, cara, como é que eu vou fazer então para receber o cliente? Como que eu faço para agendar uma reunião? Bom, aí tem algumas situações. Assim como eu já passei por isso, né? Teve algumas situações onde eu não tinha condições de receber o cliente na minha casa, eu me deslocava até o cliente. E qual é o ponto positivo? E você tem que fazer com que o cliente enxergue isso como positivo. Bom, fato é que você vai ter que fazer com que o cliente se desloque do escritório dele ou da empresa dele até o seu escritório. Ele vai ter custo com transporte, ele vai ter custo, vai ter tempo, né? Vai se perder o tempo dele até de condução e tudo mais. E você tem que demonstrar isso como uma vantagem para ele. Por quê? Uma vez que você trabalha em casa, você marca as reuniões na empresa dele. Você vai até ele. E ele tem de ver isso como um benefício. Então, olha, o fato de eu trabalhar em casa faz com que eu faça as reuniões nas empresas do cliente. Então, a gente agenda uma reunião, eu vou até a sua empresa, isso é bom para você, pelo qual você tem que deixar claro para ele que é uma vantagem para ele. Você tem que falar para ele, ele não vai enxergar isso como uma vantagem. Você que tem que falar. Isso é bom para você porque você vai economizar tempo e dinheiro. Talvez você vai gastar com o seu carro, combustível, manutenção, estacionamento, e eu vou fazer você economizar esse valor para você, para que nós podemos fazer a nossa reunião, e eu vou até você. Essa é uma alternativa. Ah, Wellington, mas o cliente também não tem escritório. O cliente também, a empresa dele também é na casa dele, não é possível fazer a reunião na empresa dele. Como que eu faço? Bom, aí eu recomendo a você achar um local comum. Você pode ir num shopping, pode ir numa cafeteria, pode marcar um almoço. Vocês vão em um local comum. Uma vez que ele também não tem um espaço, ele também não tem uma sala comercial, ele também não tem um escritório, e essa pessoa também tende a ser um pouco mais compreensiva com você, porque você está iniciando. E olha, não tenha problema de falar que o seu escritório é na sua casa, isso não é problema. Tá? Isso, assim, não julgue isso como um problema para você. Antigamente, até antes da pandemia, as pessoas tinham até mais preconceito com relação a isso. Ficou um pouco mais comum hoje as pessoas enxergarem o home office, por exemplo, como uma coisa normal. Então, está mais habitual, mais comum as pessoas hoje trabalhar da sua própria residência, tá bom? E aí, esse obstáculo de onde que eu vou atender o cliente, onde vai ser reunião, não importa. Isso não é motivo. Quem vai julgar você, quem tende a ter um certo preconceito, são empresas de porte grande. E essas empresas de porte grande, para você que está iniciando, talvez não seja nem interessante você começar. E olha, eu não estou falando isso por capacidade técnica, e sim por situações de suporte. Talvez você sozinho não dê conta, a não ser que você tenha aí já condições, mas eu estou falando para 99% das pessoas que estão iniciando, são pessoas que vão iniciar com nenhum recursos financeiros, né, para implementar ali no escritório. Então, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor contábil, é ele que é o cara do departamento pessoal, do departamento contábil, do departamento fiscal, ele vai ser o escritório dele. Então, as chances são de que ele ainda não tenha recursos para contratar uma outra pessoa para iniciar. E eu nem recomendo. Se você não tem cliente, você não começa a gerar custo para o escritório e depois, enfim, espera acontecer um milagre de aparecer cliente para que você consiga suprir as obrigações do escritório. Primeiro você tem cliente, depois você cria as obrigações, né? Então, assim, não façam isso, não criem um compromisso, não contrate, não façam CNPJ, não alugue sala, se vocês não têm cliente, tá bom? É uma responsabilidade demais, porque o primeiro passo é entender que se não tem cliente, fica insustentável, você não consegue manter a empresa. Essa é o ponto-chave. E aí vem a outra grande dúvida. A galera pergunta assim, tá bom, eu vou começar em casa, né? Vou começar em casa, mas eu tenho uma dificuldade. Como que eu vou fazer para separar, por exemplo, as minhas tarefas da casa com as tarefas de contabilidade? Bom, você tem que entender que o primeiro passo é separar um ambiente. Você tem que ter um ambiente de trabalho. Não dá para você, por exemplo, botar uma mesa e viver no meio de um caos, na sua sala, né?
Aí liga a TV, ligo a música, aí no momento que você está trabalhando, tem alguém com a música alta, o outro com a TV ligada, o outro criança correndo. Não dá. E nesse ambiente, você vai ter dificuldade de conseguir efetuar o seu trabalho. Então você vai precisar separar um canto de trabalho. Embora você vai estar na sua residência, você precisa ter um ambiente de trabalho. Você vai separar talvez um quarto, talvez você vai separar um espaço que seja destinado ao trabalho. E aí você vai ter que ter um acordo com os demais membros da sua família, as pessoas que pertencem, que moram na sua casa, para que essas pessoas entendam que, embora você está em casa, naquele momento você vai, sei lá, separar a sua hora de trabalho. Naquele momento que você está trabalhando, é como se você estivesse numa empresa. Então, nesse momento, não pode ocorrer barulho. Nesse momento, não pode ter TV ligada. Nem você, talvez você tenha um hábito de ligar a TV, de ficar assistindo programas de TV. Você vai ter que saber que, na hora X até a hora X, você não vai ligar a TV. Porque se você estivesse na empresa, você também não ia ligar a TV. Então, esquece a televisão na sua casa. Na hora período determinado, você vai fazer coisas que são destinadas às tarefas do escritório. E você separa uma hora do seu dia para fazer as coisas que são destinadas às tarefas da casa. As pessoas tendem a fazer, mas aí eu não tenho tempo. Como que eu vou ter tempo para cuidar da casa? Como que eu vou ter tempo para cuidar dos clientes do escritório? Porque as coisas vão se confundir e aí, de repente, no meio do trabalho, eu tenho que fazer o almoço. Aí eu estou ali fazendo o almoço, no meio eu tenho que lavar a louça. Aí depois da louça eu tenho que lavar roupa, principalmente as mulheres, né? Aí eu tenho um filho que eu tenho que levar na escola. Cara, você vai precisar organizar o seu tempo, né? Eu parto do princípio que todos nós temos o mesmo tempo. Não importa a classe social, condição financeira, Papai do Céu permitiu que todos nós tivéssemos 24 horas por dia. E para pensar um pouquinho, você acredita que existe pessoas que têm mais obrigações, mais tarefas e mais situações que elas precisam cumprir durante um determinado dia em relação a você? Certamente sim. E, assim, tem muitas pessoas que fazem muito mais coisa do que você e dá conta, dentro de um período de 24 horas. Então, o problema não são as coisas que você faz, e sim como que você organiza o seu tempo para que você possa fazer. É possível, bem possível, que você tenha tempo para cuidar da sua família, cuidar de você, ter tempo para cuidar das suas refeições, ter tempo para executar os serviços. Mas você precisa organizar esse tempo para que você possa dar conta de tudo isso. Então, talvez se você é uma pessoa que cozinha todo dia, passa a preparar as refeições da semana. Então, tem vídeos, né? Eu falo porque a gente pratica isso, né? Eu e a Tônia, a gente faz a comida da semana e separa em marmitas para que a gente não tenha que perder tempo cozinhando durante a semana. Então, a gente tem ali a nossa hora das refeições, nós normalmente já separamos esse horário e já fica determinado que aquele momento é o momento que nós vamos fazer as nossas refeições. Mas eu não preciso parar para fazer, elas já estão ali separadinhas, estão prontas. E com relação à tarefa da casa, você separa uma hora do dia, faz as tarefas da casa, posteriormente a isso você pode iniciar as tarefas do escritório, entendeu? Eu recomendo que você comece primeiro cuidando de você, seja o seu café da manhã, seja a sua atividade física, e depois cuidar das tarefas da casa e depois do escritório. Só que você pode, por exemplo, determinar que a parte da manhã é a parte que você vai cuidar da casa, é a parte que você vai cuidar dos seus filhos, é a parte que você vai fazer a parte de alimentação, é a parte que você vai cuidar de você. E na parte da tarde, a posterior à hora do almoço, você vai dedicar 100% do seu tempo ao escritório. E aí não importa quantas horas você vai trabalhar depois da hora do almoço para cuidar das tarefas do escritório. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Como empreendedor, como empreendedora, eu recomendo que você não fique muito focado em quantas horas você vai trabalhar, porque senão você vai ficar um pouco, digamos, não sei se decepcionado é a palavra, mas talvez você vai achar que você, como empregado, né, e como empregador, você, por ser dono do seu negócio, você trabalharia menos, ou trabalharia menos tempo, ou ficaria mais tempo. E a relação
custo-benefício em relação a trabalhar para alguém, você tem que enxergar o seguinte: você pode trabalhar 8 horas para alguém e 15 horas para você. Só que quando você trabalha 8 horas para alguém, você está gerando riqueza para um terceiro, para uma outra pessoa. Quando você trabalha 15 horas para você, você está gerando recursos, riquezas para você. Então não importa se você está trabalhando mais, importa se financeiramente está sendo atrativo. Né? Porque quando você empreende, você tem a possibilidade de escalabilidade, você não fica refém de uma única fonte de renda, você passa a ter condições de atender mais de uma empresa, você fica com seu horário flexível, porque embora você possa determinar que na parte da manhã vai ser o horário que você vai cuidar da casa, vai ser o horário que você vai cuidar do seu filho, vai ser o horário que você vai cuidar da sua família, né? E na parte da tarde você vai cuidar das obrigações do escritório. Como empreendedor, você tem uma questão de flexibilidade com relação a isso. Por quê? Vamos imaginar que em um determinado dia, mesmo você determinando que só na parte da manhã você vai cuidar da sua família, mas um dia você tem que levar o seu filho ao médico na parte da tarde. Você não precisa pedir para o seu chefe, você não precisa pedir uma orientação para alguém, uma autorização. E se porventura você faltar aquele dia, se você não trabalhar na contabilidade aquele dia, ninguém vai descontar o seu dia. Você vai suprir aquele dia num outro dia. Né? As obrigações que você tinha que fazer, você vai fazer num outro dia, mas você não vai deixar de fazer. Isso serve como uma motivação para você começar aí o seu negócio contábil dentro dessa casa. Você vai ter mais flexibilidade, talvez mais tempo para cuidar da sua família. Por quê? Talvez você trabalhe para uma pessoa 8 horas. Né? A gente fala assim, vou trabalhar 8 horas para uma empresa. Mas só que é 8 horas trabalhada. Aí vou falar minha experiência pessoal. Eu me deslocava mais de 2 horas para ir e mais de 2 horas para voltar. Então ficava dessas 8 horas, eram 12 horas fora de casa, porque eu trabalhava em um local longe e eu ficava 4 horas, né, de deslocamento. Casa-trabalho, trabalho-casa. E assim, muito disso você pode produzir trabalhando em residência. Hoje muitas empresas colocam as pessoas para trabalhar em casa porque posteriormente à pandemia, mesmo as empresas voltando a funcionar nos seus pontos físicos, elas colocaram muitos profissionais para atuarem na casa porque tiveram um custo na redução de transporte, na alimentação. Elas tiveram uma situação onde o funcionário passou a ser mais produtivo, porque ele tem 8 horas de trabalho, mas aquela pessoa ela chegava já cansada no trabalho, porque você imagina, dependendo do local que você mora, você ficar mais 2 horas dentro de um transporte público, que normalmente no horário de pico é muito, talvez superlotado, né? É uma coisa que experiência que eu vivenciei por muito tempo, né? Quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, que andava de trem, a gente pegava o trem ali na estação de Paciência até a Central do Brasil, mas antes da minha casa até a estação de Paciência, que era o local que eu morava, até a Central do Brasil. Eu chegava na Central do Brasil, eu caminhava até o final da Marechal Floriano. Então, assim, era um deslocamento muito grande, muito cansativo. Então, você já chega no trabalho cansado, você precisa ter energia para começar o seu dia e você já começa muitas das vezes cansado, estressado, e talvez você consiga fazer isso trabalhando da sua casa com um pouco mais de motivação, porque você vai trabalhar mais, mas você está trabalhando para você. Quando você trabalha para você, você gera riqueza para você. Eu recomendo que vocês façam um cálculo. E, cara, você trabalhar 15 horas para você, na minha visão, se trazer retorno financeiro, estiver trazendo retorno financeiro, se você consegue escalar o seu negócio, trabalhar 15 horas para você ainda é mais vantajoso do que trabalhar 8 horas para alguém, onde você fica limitado. Limitado no sentido, se você recebe 5 mil reais por mês, você vai receber 5 mil reais por mês, trabalhando 8 horas. Agora, se você trabalha, digamos assim, uma quantidade de horas, 15 horas para você, cara, é 100% que esse negócio vai ser voltado a se dedicar a gerar riqueza somente para ti, e você tem a possibilidade de escalabilidade. Você não vai ter uma única empresa.
Às vezes você tem uma empresa, você ganha 5 mil, você tem 10 clientes que pagam R$ 500. É melhor você, na minha visão, ter 10 empresas que te pagam R$ 500 e você vai ter o mesmo 5 mil, do que ter um. Porque se esse um sair, você está zerado. E se você recebe 10 de 500, você tem a possibilidade de um sair, você ainda tem 4.500 para receber. Então, assim, na minha visão, é muito melhor começar como empreendedor. Além do que, hoje, a maioria das situações de vagas vagas e oportunidades para contador, para contadora no mercado está sendo cada vez mais escassa. As empresas tendem a contratar menos mão de obra do que antigamente. Eu vou relatar uma experiência que eu tive agora recentemente. Eu fui numa loja de esporte grande, né, que tem aqui na cidade, e a gente foi para comprar. Eu fui com a minha esposa, nós fomos para comprar alguma coisa lá que a gente, enfim, eu sou ciclista, ela também, e a gente foi comprar alguns suplementos, acho que se eu não me engano foi suplemento. E, cara, a gente passava há poucos meses atrás, é uma loja que a gente sempre frequenta. A gente passava, tinha uma fila, a gente ia pro caixa. Caixa, pessoas físicas, sentava lá no caixa, você passava o operador lá, enfim, passava na região. Agora não tem mais caixa. Agora é como se fosse um caixa, tem caixa, mas é como se fosse um caixa eletrônico, não tem mais a pessoa física, é como se fosse uma máquina, uma caixa eletrônica, você coloca o código de barra lá do produto, passa o cartão e não tem mais pessoas, ou seja, reduziu ali um posto de trabalho, um posto físico, uma redução de mão de obra, né? Isso está ocorrendo na contabilidade também. As pessoas hoje, as empresas de contabilidade estão contratando menos, porque a mão de obra física está sendo substituída pela máquina. Então, as chances são de que você que se formou agora, você contador, você contadora, eu tenho um recado para dar para vocês. As pessoas tendem a falar assim, Wellington, a contabilidade vai acabar, a contabilidade está acabando. Não, a contabilidade não está acabando. O que está acabando são as oportunidades, e vai acabar ainda mais as oportunidades de mão de obra para trabalhar. Por outro lado, as pessoas tendem e estão cada vez mais empreendendo no nosso país. E se tem alguém empreendendo, tem alguém legalizando empresas, essas empresas precisam de contador. E as chances são de que se você focar, principalmente você que está iniciando, em legalizar a empresa, se você aprende a legalizar, se você legalizou uma empresa, eu falo isso sempre, galera, legaliza a empresa, essa empresa que você legalizou é um cliente no seu negócio, é um cliente para o seu escritório. Então, assim, por mais que você fale para mim, Arthur, eu não tenho experiência, eu estou começando agora, eu tenho poucos recursos, cara, é possível começar com pouquíssimos recursos financeiros. Como? Legalizar uma empresa. O cara vai te pagar o valor para você legalizar, você recebe aquele valor e depois você vai assinar um contrato onde você passa a receber receitas recorrentes. Então você não investe nada, você aproveita da legalização, faz um caixa e aí no próximo mês o cara vai te pagar uma mensalidade. Dessa primeira mensalidade, você já tira ali uma fração para contratar ali um sistema. Ou, se for uma empresa, por exemplo, que não tem funcionário, ou uma empresa que não vai ter folha de pagamento, e você, uma empresa do Simples Nacional, você vai fazer, eventualmente, você vai conseguir cumprir as obrigações ali manuais, vai dar um pouco mais de trabalho, mas é possível, e aí até que você tenha um segundo cliente que você consiga contratar um sistema. Não legalize o seu CNPJ de início. As pessoas falam assim, Wellington, mas qual é a mais vantagem? Começar com CNPJ, começar como pessoa física? Bom, fato é que não existe uma receita pronta para isso. Você vai ter que fazer um estudo tributário. Só que se você não tem cliente, não tem faturamento, não tem como fazer estudo. Então, se não tem como fazer estudo, se você não tem faturamento, a melhor forma é você não ter um CNPJ, porque um CNPJ vai te trazer custo, né? Então, assim, o primeiro momento é foque em ter o primeiro cliente. Tem o primeiro cliente, atue como pessoa física mesmo. Não tem problema não, comece como pessoa física. E depois, conforme você for crescendo, segundo, terceiro, quarto cliente, aí você pensa em formalizar o seu CNPJ. Por quê? Aí você vai ter a despesa de formalizar o seu contrato social, você vai ter que registrar um contrato, você vai ter que levar esse contrato à junta comercial, você vai ter que fazer o CNPJ, o alvará, e você vai ter que levar esse documento dessa empresa formalizado até o CRC, e você vai ter mais uma anuidade, que você vai ter a anuidade da pessoa física, você contador, e também do seu escritório. Então, no primeiro momento, você não vai criar essa despesa para você. Você legalizou um CNPJ, você já vai ter ali as custas de taxa de alvará, taxa de licenciamento, a taxa da junta comercial, e aí você vai ter também o alvará e as despesas
do registro da empresa no CRC. A empresa também vai precisar. Então você vai gerar já uma despesa para você que você vai ter que tirar do seu bolso, porque se você não tem cliente, a empresa não tem como se sustentar, não tem como pagar. Então é isso. Eu recomendo que primeiro você tenha os primeiros clientes, comece aí com pessoa física, não alugue sala, não alugue salas, galera. Tem gente que fala assim, eu preciso ter um ponto comercial. Cara, no máximo, se você quer ter um ponto comercial para marcar uma reunião, você pode alugar um coworking. Então, assim, cara, eu já tenho meu primeiro cliente, mas tem uma necessidade. Esse cliente, uma outra chance, né, das pessoas falarem assim, mas, ó, eu tenho um cara que não, é uma situação onde não é possível ele vir na minha casa, não é possível eu ir na casa dele, e ele também é um cara difícil, não dá para me falar, para me marcar com ele um café no shopping ou almoçar. Então, você pode alugar um coworking e vai lá e marca a reunião com ele. Uma outra alternativa, eu vou falar isso aqui para quem é do Rio de Janeiro. Eu não sei, em outros estados você teria que ver. Pelo menos, né, no CRC do Rio de Janeiro, eu sei que existe essa possibilidade. O CRC RJ, ele disponibiliza uma sala para que os profissionais de contabilidade com registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro possam agendar e atender os seus clientes numa sala. Então tem uma sala lá com infraestrutura, com internet, com uma mesinha para marcar a reunião, então privativa, você vai atender o seu cliente lá. Logo, você tem que ligar para o CRC, agendar um horário, porque senão, imagina, você marca uma reunião, eu marco também, a gente vai no mesmo horário e a gente vai disputar a sala. Não, é com prévio agendamento, claro, você vai ligar lá, mas você tem um espaço dedicado a isso, onde você vai poder pegar o seu cliente, vai ter uma sala no centro da cidade do Rio de Janeiro, né, num espaço feito ali para você atender um determinado cliente seu, uma sala excelente com infraestrutura, com internet, com uma mesa legal, um ambiente legal, num prédio legal, então você vai poder atender o cliente lá. É uma possibilidade. E a outra é você ter um coworking, também você pode alugar um coworking, uma sala. Né? Eu não tive nunca a necessidade de ter essa exigência de algum tipo de cliente meu. Né? Não tive assim, o cliente exigiu que eu tenha uma sala comercial. Não, nunca tive essa necessidade, nunca fui exigido, né? E eu também nunca fui, digamos assim, coagido por algum cliente. Você precisa ter uma sala comercial. E eu vou falar a minha experiência também com sala comercial, tá? Eu por muito tempo tive. Cara, foram raríssimos os momentos nos quais os meus clientes se deslocaram das empresas deles até o meu escritório. O escritório, a vantagem é que você vai ter um ponto físico, você pode agendar reunião lá no seu escritório, mas as chances são de que as pessoas vão preferir sempre que você vá até a empresa delas. Esse é o mais comum de acontecer. Uma outra alternativa é você fazer reuniões através de aplicativo como o Zoom, como o Google Meet, que você pode fazer por videoconferência, entendeu? Eu faço com frequência reuniões através do Google Meet e do Zoom, né? Que são aplicativos aí que você consegue fazer videochamadas, que pode te permitir atender cliente até fora mesmo da sua cidade. Às vezes o cara fala assim, Wellington, eu estou começando, eu tenho aqui pouquíssimos habitantes na minha cidade, a cidade é muito pequena. Mas quem disse que você tem que atender somente clientes da sua cidade? Não é mesmo? Você hoje tem a possibilidade de ter clientes além da cidade no qual você mora hoje. Então você pode ter clientes não só na sua cidade, como também em outras cidades, nas cidades vizinhas. Então a internet ela te proporciona isso. Você pode fazer chamadas por videoconferência. Hoje a gente tem o WhatsApp que economiza ali o custo com ligações. Então antigamente você tinha que ligar para o cara, tinha que pagar interurbano, era super caro a ligação, né? Tinha que ligar. Não, você usa o WhatsApp, então você precisa falar com a pessoa. Comunicação via WhatsApp é super comum para todo mundo, todos usam, né? E outra coisa que é muito comum também é a gente usar e-mails, né? Pô, vai mandar um arquivo, manda por e-mail. Antigamente você tinha que entregar. Por exemplo, quando eu comecei na contabilidade como office boy, eu precisava, por exemplo, a empresa fechava lá o tributo do mês de determinado cliente.
Aí protocolava, botava numa carta e eu ia até o cliente como motoboy lá entregar, como office boy, ia lá entregar para o cliente. Hoje a gente manda tudo por e-mail. Então, eu estou em São Paulo, meu cliente está no Rio de Janeiro. Eu apurei aqui a guia do imposto dele, fiz aqui os relatórios dele, ou preciso que ele me manda alguma coisa, a gente faz a transação via e-mail. Então, assim, fica muito mais fácil. Isso significa que não necessariamente você precisa atender somente pessoas da sua cidade. Então é isso, pessoal. Essas foram as principais dicas aí para quem está começando o seu negócio contábil. A minha sugestão para quem começa a atender clientes da sua residência, da sua casa, para que vocês tomem isso como um conselho de quem está aqui no campo de batalha. Eu costumo dizer que nada supera o campo de batalha. Tome isso como um conselho, como uma dica de quem está fazendo, porque às vezes a gente aceita muito conselho de quem não faz nada. Cara, você, por exemplo, você quer fazer uma dieta, aí vem um cara gordo, acima do peso, e começa a passar a dieta dele. E o cara, se ele fosse bom, ele fazia e ele estaria magro. Eu não estou falando aqui coisa para vocês, nada além do que eu faço. Então, o que eu estou compartilhando com vocês aqui é algo que está no meu dia a dia. Então, eu tenho um escritório de contabilidade, sim. Eu trabalho na minha residência, sim. Eu tenho clientes fora da cidade no qual eu estou atendendo, sim. Por exemplo, hoje eu moro em Sorocaba, eu tenho um cliente na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, cidade de Piedade. Então, assim, eu estou falando para vocês algo que eu faço. Então, eu estou compartilhando com vocês que sirva aí de motivação, que sirva de inspiração, para que vocês não desistam. E quando vocês começarem o escritório de vocês, não pense, galera, que vocês não vão cometer erros. Não pense que vocês não vão falhar. As chances de vocês cometer erros, de falhar, é muito grande. É muito grande. Mas isso não pode ser o fator determinante para vocês desistirem. Consegue ter êxito, sucesso como empreendedor e contábil aquele cara que lá no começo, quando teve o primeiro equívoco, não desistiu. Então, o fator determinante para você começar o seu escritório é entender que o erro ele pode ocorrer, ele pode acontecer. O que vai determinar se você vai ser um empreendedor ou uma empreendedora de sucesso é como você vai reagir com relação ao erro que você cometeu. Você vai ser a pessoa que vai desistir ou você vai ser a pessoa que vai aprender com o erro que você cometeu e nunca mais vai cometê-lo novamente? Você vai anotar ali um checklist, você vai anotar ali o passo a passo para que você não venha cometer novamente. Bom, muito vai do que como você vai reagir com relação ao erro do que como você vai se portar depois. Então, se você for uma pessoa que ficou abalado, ficou sensível porque você errou e aí desistiu de tudo, bom, deixa eu te falar, o faixa preta de hoje ou faixa branca de ontem que não desistiu. Então, se você está querendo começar o seu escritório de contabilidade, saiba, o seu escritório de contabilidade, saiba que você está sujeito a sim errar, está sujeito sim a cometer erro. E o que vai determinar se você vai ser um empreendedor, uma empreendedora, um empresário ou uma empresária contábil, ao longo do tempo, é a sua capacidade de aprender a lidar com os equívocos, com os erros. Aprender com eles. Agora, uma vez que você aprendeu, tentar não repeti-los. E se você desistir, essa é a diferença de quem chegou para quem ficou no meio do caminho. Um pouco de paciência e saber que é possível, ainda que você tenha pouco ou nenhuma experiência, iniciar seu escritório de contabilidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até mais.